Bem-vindos a mais um Digital Get Together do Observatório da Comunicação Interna. É realmente um prazer estar convosco e hoje fechamos o ciclo dos 5 webinars que fizemos desde o mês de abril e terminamos com chave de ouro, porque hoje temos um conjunto de oradores, como vocês podem ver. Nós brincávamos aqui nos bastidores que éramos lá a família, estamos aqui com uma grande família de oradores e que vos vai falar sobre as boas práticas da comunicação interna em situações de Covid-19 e, portanto, hoje temos aqui realmente uma pool bastante grande. Mas acompanha-me nesta introdução o professor Nuno Brandão, da Universidade Católica, que é membro do Conselho Fundador do Observatório da Comunicação Interna. Olá, professor, cá estamos nós novamente, sempre nestas leads, e está connosco também, alguns dos membros do Conselho Assessor do Observatório da Comunicação Interna, que são eles o Banco de Portugal, o Banco Santander, a BP, a EDP, a Delta Cafés, através do Grupo Naveiro, e a PLMJ, a Sociedade de Advogados. E, portanto, obrigada a todos os membros do board por nos terem ajudado a criar todas estas sessões e a fazerem acontecer estes encontros. E eu hoje não posso demorar muito tempo nesta introdução porque temos aqui que apresentar os nossos oradores, que são bastantes. Temos connosco a Inês Albino, diretora da área corporativa da Atrevia, a Raquel Silva, diretora de Marketing, Imagem e Comunicação do Grupo Casais, o João Delgado, que é Head of Communication and Government Affairs da Auto Europa, e o André Silva, diretor de Comunicação da Mercadona Portugal. Portanto, obrigada a todos por estarem hoje connosco e por partilharem connosco também estas boas práticas da comunicação interna durante esta situação da Covid-19. E antes de passar a palavra ao professor Nuno, eu só queria dar aqui as recomendações do webinar. Hoje temos vários oradores, portanto pedimos a cada um deles terem 10 minutos de dedicação a fazerem-vos uma apresentação e, portanto, vão tentar todos ser muito curtinhos e muito sucintos, e depois das apresentações deles teremos um período de questões. Se tiverem uma questão, por favor, escrevam-na na chatbox e a Beatriz Rodrigues, a minha colega Beatriz, vai responder, vai passar as perguntas aos oradores e depois os oradores irão responder a cada uma das questões. Agradecemos que cada um dos participantes que formula as questões ponha o seu nome, coloque o seu nome e o nome da empresa que representa para ser mais facilmente identificado. E com isto passo a palavra ao professor Nuno Brandão. Obrigado, boa tarde a todos. E como disse a Ana Margarida Ximenes, por uma questão de tempo, vou apenas agradecer a todos e não individualmente a cada um para podermos gerir melhor o nosso tempo e fazer uma breve introdução, como costumo fazer, e hoje sobre boas práticas, não é? Falar de boas práticas no campo empresarial é saber integrar na estratégia e no modo de ser de cada organização os seus valores, os princípios e o propósito que sustenta com rigor ético diariamente a sua vivência junto dos seus diferentes stakeholders, sejam eles externos, sejam, no nosso caso, aqueles que mais nos dizem respeito do ponto de vista do observatório, os próprios colaboradores. De facto, na atualidade, os desafios éticos e suas inerentes boas práticas são, porventura, o maior desafio e seguramente o principal valor e capital de cada organização. Falar de boas práticas e, sobretudo, como hoje vamos ver, em contextos de crise e de incerteza, implica ter a capacidade de antecipar ou contornar através de planos de prevenção que possam minimizar os seus impactos negativos e que, simultaneamente, têm que também ser geradores de confiança interna nos ambientes laborais e de confiança externa, mostrando proatividade e menores riscos na própria reputação de cada organização. Mas nada melhor do que assistirmos às comunicações dos nossos oradores para podermos gerar uma maior atitude reflexiva de best practices crise Covid-19 face às diferentes dinâmicas que geraram nas suas organizações. Passo assim, desde já, a palavra à primeira comunicação, à Inês Albino, da Atrevia Portugal, para que possa, obviamente, dar da sua experiência. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Obrigada, professor, e boa tarde a todos. Não me cabe a mim fazer hoje apresentar cases, porque isso deixamos aqui para o painel de oradores fantástico que temos hoje para apresentar aqui os cases em primeira mão e por dentro, porque estamos sempre muito, é sempre importante conhecer as várias ações que têm vindo a fazer. Vamos apenas fazer uma reflexão muito rápida sobre esta nova normalidade e o caminho que vamos prosseguir, que todos vamos prosseguir. Vou só aqui compartilhar a minha tela, apresentação. Já está, Inês. Já está, muito bem. Agora é só projetar. Agora é só projetar e seguir e ter a noção do tempo.
Vivemos todos um contexto, de facto, que todos conhecemos, não vale a pena falarmos muito sobre isto, ou seja, uma velocidade atroz, uma incerteza, estamos habituados a atuar num cenário de incerteza, criámos novas formas para manter a ligação com as equipas e que vão muito além da aprendizagem que todos temos para além do teletrabalho, e é uma mudança cultural muito grande. De resto, já todos ouvimos esta expressão e já todos lemos a expressão de que nada será como de antes, não sei se nada, mas pelo menos muita coisa de facto não vai ser como de antes. E portanto, por outro lado também a gestão da comunicação está sujeita à própria evolução da gestão de crise. Nós todos provavelmente já gerimos algumas crises, umas maiores que outras, mas esta de facto tem contextos diferentes, as preocupações e o grau de incerteza é comum a todos e portanto, como sabemos e ouvimos falar muitas vezes também que esta crise é democrática, até aqui de facto é democrática porque todos estamos um bocadinho no mesmo papel. E há que ver a prioridade de salvaguardar a saúde das equipas, há que ter o controle dos riscos, há que perceber a necessidade de continuar a dar o serviço ao cliente e a produzir para os consumidores, tentar perceber a duração e as várias necessidades e as várias adaptações que é necessário fazer do governo e das autoridades da saúde. Portanto, há um contexto muito grande em que nós temos que apreender. Mas não vale a pena falar só de comunicação interna sem percebermos aqui um bocadinho o contexto externo em que vivemos. Já passaram 3 meses, ou ainda passaram 3 meses, e a verdade é que o escrutínio por parte da sociedade é cada vez maior. A sociedade está muito mais atenta, está muito mais alerta e menos tolerante para algumas falhas. Querem que as empresas sejam parte da solução, embora a responsabilidade desta crise não seja das empresas, mas é necessário que sejam parte da solução. Querem que as empresas ponham valor no propósito corporativo, que sejam mais perto da sociedade, que façam parte de uma cidadania ativa e que colaborem. É um momento da verdade, não só para as empresas, como para os líderes, como também para a sociedade, e portanto a transparência e a genuinidade fala-se muito. É um momento também de oportunidade, porque de facto sendo uma crise extra, de uma dimensão extra que nós não podemos controlar, acabamos por também ter uma oportunidade para poder afinar e ajustar algumas coisas que não têm vindo a ser tão bem feitas. Há uma necessidade fulcral de conhecer as expectativas dos consumidores, o que é que pretendem nesta nova fase e agir e marcar diferença. Isto é o que nos pedem, o que é que sabemos a nível externo. E perante isto, o que é que a nível interno nos é pedido? Ora, de resto, os colaboradores são parte da sociedade, portanto, os colaboradores de uma empresa são consumidores das outras empresas. E, portanto, se vimos há bocadinho, o escrutínio é muito maior, dentro de casa somos ainda mais exigentes. De resto, como na nossa própria casa, acabamos por ter mais atenção e sermos mais exigentes internamente com quem conhecemos e com quem estamos próximos e, portanto, é natural que estejamos mais alerta para o que a nossa empresa onde trabalhamos está a fazer. E, portanto, precisamos de confiança. Os colaboradores precisam de confiança e perceber que solução é que a empresa tem para eles. É um momento para mostrar a ação no propósito corporativo, que de resto tem que fazer parte da cultura interna. Todos temos que sentir, os colaboradores têm que sentir qual é o propósito corporativo. É um momento de transparência, mesmo que de facto que a verdade doa e sabemos que vivemos em complexos difíceis, com layoffs, com desemprego, com dificuldades acrescidas, mas a transparência e a verdade é mais do que nunca importante. É um momento também de afinar e de questionar. Os colaboradores pretendem também perceber que a empresa pode ajustar consoante as necessidades e queremos ser ouvidos. Os colaboradores querem ser ouvidos, querem ser compreendidos, mas pelo menos que se ouçam, serem parte integrante da voz da empresa. E portanto também estão à espera de novas experiências neste contexto. Esperam essencialmente que a transformação externa seja coerente e esteja alinhada com a transformação interna a que assistimos. Hoje estamos perante um novo contexto, rumo a um next normal que ninguém sabe muito bem quando é e quando não é, mas temos uma certeza, hoje sabemos mais do que há 3 meses atrás, hoje estamos mais preparados e portanto se nós no confinamento acabamos por todos reagir de uma forma rápida para um novo normal, nós com o desconfinamento as empresas têm uma certa obrigação de planear, de preparar este desconfinamento e esta comunicação. E, portanto, é crucial reconhecer os esforços das equipas, é crucial reconectar-se os colaboradores com a nova normalidade e é crucial motivar os colaboradores para um compromisso
com o propósito da empresa, que de resto tem que se partir, tem que ser das pessoas, como já falámos. Portanto, é crucial um planeamento e uma ação. Não vamos entrar ao detalhe neste quadro. Este quadro é um quadro da Atrevi em que dividimos aqui esta parte do desconfinamento, que de resto é um novo desafio, mas nós não sabemos quantos novos desafios ainda vamos ter pela frente, vamos ter muitos seguramente, mas este desconfinamento sabemos que há empresas que já estão numa forma mais avançada, outros nem tanto, mas é uma realidade que estamos agora a viver neste momento. E portanto temos que olhar para todo um ecossistema que já por si é complexo. Temos que perceber as pessoas, os colaboradores, que cada caso é um caso, portanto todos têm as suas particularidades. Temos que perceber também as normas do workplace, e que são super importantes, perceber se de facto as medidas de segurança estão a ser, que de forma é que nós podemos comunicar e fazer as medidas de segurança de uma forma a que as pessoas se sintam de facto em segurança, passando a repetição, controle de saúde, higiene, segurança, etc. E depois temos que obviamente continuar a manter o foco no negócio. E portanto, mesmo que tenhamos aqui que reajustar aqui algum propósito corporativo, temos que reajustar aqui algumas alianças estratégicas, algumas campanhas de cidadania ou reforçar aqui um bocadinho o propósito de responsabilidade social, tendo em conta toda a narrativa que estamos a viver agora. Há que olhar para este quadro e este ecossistema de uma forma estruturada. Há que preparar e há de ser muito habilmente estruturado e ser visto como um todo, porque de facto a coerência interna e externa é crucial neste momento. Portanto, tem que haver uma coerência com a comunicação ou com o que fazemos a nível interno, com o que nos pedem a sociedade às empresas. E portanto, estes comportamentos-chave que pomos aqui, o acompanhamento, o reconhecimento, a escuta ativa, a empatia, a confiança, o foco no propósito e na responsabilidade corporativa e também um bom planeamento são essenciais, são base e devem ser base para nós podermos lidar com os novos desafios que aí vêm e para conseguirmos de facto termos a reputação que queremos, seja a nível externo, seja a nível interno. Neste momento falamos mais a nível interno, conseguirmos uma confiança e uma resiliência que todos ambicionamos nesta altura, neste contexto de crise. E prometi ser rápida e fui rápida, espero que não tenha passado os 10 minutos. Foi ótimo, Inês, 7 minutos e meio. Passo já então a palavra ao João Delgado, da Volkswagen Auto Europa, para partilhar aqui o seu primeiro case de hoje. Sem dúvida, Inês, muito obrigado por esta visão águia e estes conselhos-chave que nos deixa relativamente a esta situação do desconfinamento e confinamento durante o período da Covid-19. João Delgado, Volkswagen Auto Europa, the stage is yours. Boa tarde a todos. Eu enviei umas apresentações anteriormente, mas eu não vou usá-las. Inclusive tenho aqui um filme, mas vou passar o filme no final. Mais importante do que mostrar o que fizemos em termos de, como é que eu vou te explicar, em termos de alterações locais de trabalho, como é que nós fizemos, acho que faz mais sentido perceber como é que nós, isto neste caso estou a falar exclusivamente da Volkswagen Auto Europa, como é que nós não só nos adaptamos a uma realidade que ninguém estava à espera, para a qual ninguém estava preparado, mas também como é que o fizemos e de que forma é que foi feita e como é que isso, enfim, poderá vir a ser ou poderá dar boas pistas, digamos assim, a quem é interessar. De facto, numa empresa com 5.600 colaboradores, com um volume de exportações que é conhecido, e nós temos cerca de 7.000 pessoas que diariamente entram na fábrica, esta situação tinha tudo para ser um problema de repercussões extremamente complicado. E rapidamente percebemos que havia uma enorme pressão sobre nós, de todos os quadrantes da sociedade, para que agíssemos. E a forma como nós agíssemos iria marcar o tom, não só para as empresas aqui da região, não só aquelas que estão de alguma forma ligadas à Volkswagen Auto Europa, mas também a nível nacional. E nós rapidamente tomámos uma decisão, ou seja, logo no início, quando foi decretado que as escolas iriam fechar, nós pouco tempo depois, no dia 16 de março, fechámos os turnos, começámos a fechar um turno, 2 turnos, e assim foi. Mas no final dessa semana, foi nessa semana 16 de março, começámos a preparar o trabalho de regressar. E o trabalho de regressar foi extremamente complicado e conseguimos fazer em 6 semanas.
Foi extremamente complicado, porquê? Porque teve-se que se pensar em tudo aquilo que não estávamos habituados a pensar. Que vai desde como é que eu ponho 5.600 pessoas a almoçar, como é que eu ponho 5.600 pessoas a transitar pela fábrica, como é que eu faço a higienização dos postos de trabalho de 5.600 pessoas. É que na realidade esta fábrica tem a particularidade, não é um pormenor, de não se poder fazer teletrabalho na sua esmagadora maioria. Os carros não se fazem por teletrabalho, não é? Portanto, eu posso estar em casa, se tenho funções de escritório. Agora, os meus colegas que estão em linha de produção não fazem carros a partir de casa. Têm que estar no local de trabalho. E para estar no local de trabalho têm de ter todas as condições de higiene, de segurança e de confiança, digamos assim, para que possam fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E houve uma frase, uma palavra que nos norteou desde o início, que foi a palavra confiança. Ou seja, nós percebemos claramente que só iríamos conseguir ganhar esta batalha se as pessoas sentissem confiança em regressar ao posto-trabalho. Porquê? Porque nós sabíamos que íamos arrancar ainda durante um período crítico, e foi o que aconteceu no dia 27 de abril, e que a única forma que nós teríamos de voltar às pessoas a que voltassem ao posto de trabalho seria terem a confiança de que dentro da fábrica, no seu posto de trabalho, as condições estavam reunidas para que pudessem trabalhar da forma mais segura possível. E esse, de facto, foi o nosso principal objetivo. E isso conseguiu-se não só através de todo o trabalho de higienização, as práticas que foram implementadas e que eu já passarei a mostrar num vídeo, mas essencialmente em sermos muito transparentes com as pessoas. Ou seja, as pessoas souberam com toda a antecedência possível o que é que ia acontecer e de que forma ia acontecer. Para tal usar, temos a boa sorte de ter uma ferramenta de comunicação fantástica, uma aplicação em que eu tenho praticamente toda a fábrica inscrita nessa aplicação, em que eu envio notificações e as pessoas rapidamente as leem, percebem o que é que está a passar, e num período em que as pessoas estavam em casa, em que não havia outra forma de comunicar com elas, senão através dessa ferramenta, desse aplicativo, foi importantíssimo de forma a conseguirmos passar a mensagem de que estávamos a fazer tudo aquilo que era possível para que o regresso fosse feito de forma segura e em confiança. E de facto correu bem. Até ao momento, é uma situação que nunca podemos dar como fechada, infelizmente. Nós tivemos 2 casos de colaboradores nossos, um colaborador nosso e uma pessoa que não é nosso colaborador, mas sim de uma empresa que nos presta serviços, que de facto acusou a Covid-19. Isto num universo, como vos disse, de 5.000 e tal pessoas. E portanto, nós sabíamos que mais tarde ou mais cedo isto iria acontecer, porque seria impossível, porque é impossível, tendo em conta o tráfego de pessoas que nós temos cá para dentro. Seria uma situação para a qual não estávamos à espera, mas mesmo assim o que fizemos foi de uma forma muito transparente explicar às pessoas o que é que tinha acontecido, como é que foi, o que é que fizemos, o que é que estamos a fazer e de que forma é que os casos estão a ser seguidos. Mas não só através das ferramentas de comunicação, como também da comunicação informal, que numa fábrica é essencial. Ou seja, os team leaders, os supervisores de turno, os coordenadores de turno, os managers, irem à linha e explicar às pessoas o que é que está a passar, para que os boatos que surgem, e é normal que surjam, sejam o mais mitigados possível logo desde a segunda. E isso, todos nós tivemos a noção de que se não tivéssemos essa atitude profilática, diria eu, as coisas poderiam se complicar, porque se já no início foi muito complicado gerir o fluxo de notícias falsas que surgiam sobre o número de infectados aqui na fábrica, que à data, portanto, quando nós fechámos, nós não tínhamos nenhum, e havia notícias que rodavam que já tínhamos 7, 8, 10, 15, 20, inclusive havia hospitais que estavam fechados porque estavam lá colaboradores nossos. Nós percebemos claramente que se não tivéssemos esta atitude de ser muito transparentes com as pessoas e falar com as pessoas, não só de viva voz, mas também através das ferramentas que temos, e ser não só quem fala diariamente com os colaboradores, mas também o tone from the top, ou seja, mensagens regulares dos nossos diretores a explicar o que estamos a fazer, a forma como estamos a fazer, e essencialmente o porquê que estamos a fazer, ou seja, para dar confiança às pessoas. Sem isso nós nunca iríamos conseguir regressar da forma como conseguimos. Nós neste momento estamos a trabalhar a 3 turnos, portanto estamos 3 turnos, 15 turnos por semana. Tivemos 2 casos, é um facto, até o momento não tivemos mais nenhum, e o ambiente que se vive na fábrica é um ambiente de tranquilidade.
Ou seja, conseguiu-se dar a nota, não a nota, mas conseguiu-se dar o sentimento de confiança às pessoas para regressar. Paulatinamente estamos a, por exemplo, nós antes as refeições eram feitas na linha para impedir que as pessoas se juntassem na cantina. Hoje, esta semana, arrancaram as refeições na cantina, mas com divisórias de acrílico entre todos os postos, entre as pessoas, ou seja, as pessoas têm onde estão a tomar a refeição, está isolado de um género de um acrílico para a pessoa que está em frente. E isso tem vindo a ser feito de uma forma gradual, ou seja, não é um relaxar das normas de segurança, é sim uma adaptação às normas de segurança e também ao maior número de volume de pessoas, porque nós arrancámos com o terceiro turno na semana passada, e, portanto teríamos que mais tarde ou mais cedo pôr as pessoas a almoçar e a jantar na cantina. Antes de passar o filme e de terminar o meu discurso, que espero que não vá longo, aquilo que nós retiramos destes tempos, e que ainda não terminaram, nem irão terminar tão cedo, para o futuro, é que, de facto, as organizações pouco maduras terão muito pouca hipótese de sobreviver nestes tempos. Eu costumo dizer na brincadeira que o trabalho de comunicação não se faz, e com todo o respeito por estagiários, enfim, então não se faz com profissionais. É preciso de facto andar aqui há uns anos, porque há pormenores que nos escapam, há coisas que nos escapam, e se as organizações, seja ao nível da gestão, seja ao nível da comunicação, se não são maduras o suficiente para lidar com isto, a coisa corre mal. E de facto uma das coisas que eu levo, ou trago, e ainda está bastante presente ao longo destes meses, tem sido a maturidade com que nós temos que encarar as coisas, saber que vamos errar, entender que vamos errar, porque ninguém está preparado para isto, e assumir esse erro como não só aprendizagem, como também, ok, isto já está feito, espero não voltar a repetir e vamos em frente. Não vale a pena nós ficarmos a remoer muito e a pensar muito naquilo que podemos ter feito assim, podemos ter feito assado. Não vale a pena, porque isto é tão avassalador, não só em termos de volume, como em termos de velocidade que as coisas acontecem, que se isto acontecer, bem, ficamos presos num sítio onde não somos eficazes e onde as coisas não acontecem. Obrigado, João Delgado, da Volkswagen Auto Europa. Vamos passar a palavra já de seguida para a Raquel Silva, do Grupo Casais. Raquel. Olá, boa tarde a todos. Vou então só partilhar aqui a minha apresentação para ser mais fácil de acompanharem. Ok, penso que já estão a ver. Tudo ok? Então, boa tarde. Vou tentar então cumprir também os 10 minutos para conseguirmos ser aqui rápidos e concisos na nossa iniciativa. Obrigada também pelo convite. O que eu gostaria de vos trazer aqui, o que preparei para este webinar, são efetivamente algumas das boas práticas, ou aquilo que nós consideramos que foram até ao momento boas práticas nestes últimos 3 meses. Acho que concordo plenamente com o João, que referiu há pouco, que não estávamos de todo preparados para uma situação deste género. Casais fez a semana passada 62 anos, já passamos efetivamente por várias crises financeiras, mas acho que nenhuma com estes contornos e com estas especificidades. E, portanto, no fundo isto colocou-nos aqui à prova, trouxe-nos 4 desafios que eu elegi aqui, estes 4 desafios daquilo que tem sido a nossa experiência nestes últimos quase 3 meses. Por um lado, uma reação rápida e proativa, depois a questão do desafio da digitalização e do teletrabalho, que para nós também foi efetivamente uma novidade, a sensibilização e uma prevenção elevadas, e depois também pensarmos no impacto do negócio. Isto vai muito ao encontro daquela partilha que a Inês fez no início. Acho que em termos de alinhamento vai bater certo aqui com alguns dos termos que ela apresentou. De facto, o que é que precisamos de fazer? Precisamos de ter uma reação rápida e proativa, e nós fizemos logo uma primeira abordagem de divulgação daquilo que sabíamos ainda sobre o vírus, sobre a forma como ele se propagava, logo no início de fevereiro. Foi a primeira iniciativa que fizemos no âmbito do Covid a todos os nossos colaboradores. Em meados de março, no dia 13, criamos um comitê, no fundo aquilo que é um comitê de crise para este tipo de situação, constituído pela nossa Comissão Executiva, alguns diretores coordenadores e uma equipa de suporte aqui com membros da área dos recursos humanos, da prevenção e segurança e da comunicação. Reunimos todos os dias
às 8h30 da manhã, um bocadinho para fazer um ponto de situação. Isto permitiu-nos, de alguma forma, com este grupo de pessoas, ter também uma noção e discutir diariamente aquilo que era a situação, não só em Portugal, mas nos outros 15 mercados onde temos atividade, porque estes diretores, coordenadores internacionais tinham efetivamente uma abordagem e um conhecimento daquilo que se passava nos outros mercados, e efetivamente a pandemia acabou por ter fases, e ainda está a ter, não é, em mercados onde estamos a trabalhar, com impactos e com diferentes na atividade das empresas, da nossa empresa, do nosso setor. O objetivo também era efetivamente minimizar os impactos negativos, conseguir dar informação útil, atualizada, credível às nossas pessoas, à nossa comunidade, e efetivamente manter ao máximo as operações dentro de um quadro de normalidade, tentar pelo menos que a retoma atingisse os 100% o mais rapidamente possível. Implementamos rapidamente um conjunto de medidas base em linha com as recomendações da DGS, que foram efetivamente amplamente difundidas dentro da organização das nossas equipas, temos-las também divulgadas no nosso site para todos os nossos públicos. Sentimos isso, acho que cheguei a partilhar com a Ana numa situação que tivemos em conjunto num webinar, que nós, tendo em conta a particularidade da nossa indústria, o facto, por exemplo, a Europa, nesse caso, poderá ser um bocadinho mais fácil no sentido de ter as pessoas mais juntas no chão de fábrica. Nós temos na construção civil uma dificuldade que nestas situações é acrescida, que é de conseguirmos chegar a todas as nossas pessoas de uma forma homogénea. Temos imensos taleiros de obras, temos as pessoas dispersas por todo o país, por vários países, e isso cria realmente alguns constrangimentos naquilo que é o fluxo e o sucesso da nossa comunicação interna. E ainda hoje estamos a tentar resolver e a lidar bem com esta dificuldade. Vamos melhorando, acho eu, todos os dias, e acho que este também é uma lição que vamos aprendendo com esta situação, é que efetivamente aprendemos todos os dias e todos os dias temos oportunidade para melhorar. Criamos um e-mail também direto, disponível para todos os colaboradores, com ligação direta ao comitê, portanto todos nós estávamos a par das dúvidas e das questões que os colaboradores nos queriam colocar. Outra coisa que também passamos a aplicar de uma forma muito rápida foram inquéritos rápidos para perceber qual era o estado das pessoas em momentos importantes. O primeiro mês de teletrabalho, que impacto teve nas equipas, como é que elas reagiram, o estado psicológico das nossas equipas em geral, que medidas de apoio precisavam. Fomos percebendo, por exemplo, que os pais em casa precisavam a questão do apoio à escola, começou a criar algumas angústias também para eles, quer estivessem em teletrabalho, quer estivessem exclusivamente em apoio parental. E agora, nesta fase que nós estamos a fazer, portanto, a nossa produção esteve sempre ativa, com algumas limitações, tivemos obras paradas durante alguns períodos de tempo, mas na maior parte tivemos, e especialmente em Portugal, a produção ativa. Tivemos sim as equipas de back-office em casa, em teletrabalho, a partir do fecho das escolas. E estamos agora a preparar efetivamente o regresso ao escritório dessas pessoas, e sentimos muito aquilo que o João estava a explicar há pouco. Efetivamente é a confiança, as pessoas têm que ter conforto e têm que confiar que vão regressar ao local de trabalho nas melhores condições. Isso foi fácil nós percebermos com a aplicação de alguns inquéritos. Quando tivemos uma primeira notícia menos positiva na comunicação social, porque de facto tivemos casos, nós já sabíamos que íamos ter casos e positivos, e então reforçamos essa comunicação, criamos um novo sistema de alerta, não só aberto a colaboradores, mas aberto também à comunidade e a toda a nossa comunidade que faz parte do nosso negócio, subempreiteiros, tarefeiros, porque nós temos efetivamente uma força de trabalho que não está só dependente de casais e tem ligações muito, muito próximas. A digitalização e o teletrabalho foi também um grande desafio. Felizmente já tínhamos iniciado a digitalização há algum tempo e isto permitiu-nos ser mais ágeis na resposta para colocarmos as nossas equipas de back-office em casa em teletrabalho.
fizemos muitos webinars, passamos a reunir efetivamente todos por online, utilizamos muito o Yammer e as ferramentas do Office 365 para juntarmos as pessoas e para fazermos com que as equipas não se sentissem tão deslocadas, porque sentíamos que isso também era uma dificuldade. Em maio começamos a realizar eventos online, em direto, os nossos lives, comemoramos o nosso aniversário pela primeira vez desta forma. Foi diferente, acho que vai ficar para sempre também na nossa história esta nova forma de convívio que tivemos que adotar, e estamos a fazer todas as semanas um live de 30 minutos, onde é aberto a toda a organização para podermos pararmos e partilhar ideias, debates, projetos, coisas que possam ser debatidas e analisadas dentro da organização, e acho que está uma boa prática e está a correr bem. Acima de tudo, sensibilização e prevenção elevadas, sim, tivemos muito que disponibilizar, muita informação, foi muito essa a nossa tónica, esclarecer o que era o vírus, como é que as pessoas podiam prevenir, que dúvidas é que isso podia trazer. Criamos, como já disse, um grupo no Yammer onde partilhamos uma série de informação diária. Criamos um kit de bem-estar para apoio a colaboradores e família. Sentimos e tudo isto, que era o impacto da pandemia, a dificuldade de perceber como é que o vírus e a doença se comportava, como é que cada pessoa poderia reagir caso fosse infectada. Portanto, tudo isso trouxe uma série de novidades para as nossas equipas e nós tentamos reagir e dar esse suporte aos colaboradores e à sua família. Uma equipa no terreno muito ativa e muito presente, também foi uma das nossas mais-valias que tem sido. Para finalizar, o último desafio é o impacto no negócio. O que é que nós sentimos desde maio? Que tínhamos a necessidade de credibilizar o setor e o facto de continuarmos a trabalhar sempre. Sentimos uma grande pressão por continuarmos a trabalhar, quer da comunidade em geral, quer também das nossas próprias equipas, não é? Que questionavam porque é que uns estavam em casa e outros continuavam a trabalhar. Foi complicado gerirmos isso e então nós percebemos que tínhamos que falar sobre a mais-valia e na importância que a construção civil tem no setor, na economia, na manutenção dos postos de trabalho, e então apostamos muito na nossa comunicação interna e externa neste desejo de comunicação, transmitir confiança nas medidas que estávamos a implementar e efetivamente dar a entender e transmitir a ideia de que a construção não pode parar para permitir que a economia também continue. Alargamos as nossas medidas de prevenção e segurança a todos os nossos parceiros de negócio, sentimos isso, sentimos que devíamos olhar para a nossa rede de negócio e entendê-la como uma comunidade e ajudá-los também a implementar medidas, a partilhar a nossa informação e aquilo que nós achamos que são as boas práticas, a desenvolver soluções em conjunto e a integrar e fazer com que eles sintam parte da nossa comunidade. Para fechar, e acho que estou mesmo aqui a conseguir cumprir o meu timing, eu escolhi aqui 5 ideias-chave a reter, que eu gostava de deixar e de partilhar e que eu própria, para mim, foram também lições e inputs importantes. Por um lado, manter a comunicação com todos os nossos públicos. Em segundo lugar, manter o tom e a forma de comunicar. Sentimos que não podíamos alterar, tínhamos que ser fiéis a nós próprios, àquilo que tínhamos sido durante estes últimos 60 anos, não íamos mudar agora por causa disto. Privilegiar a transparência e a honestidade, agir rápido, com confiança na nossa experiência e nas nossas equipas, porque às vezes é preciso não esperar pelo ótimo e reagir, dar resposta, e para isso é importante nós confiarmos naquilo que é a nossa experiência, o nosso know-how e a forma como temos atuado nos últimos anos, e olhar sempre, identificar sempre as oportunidades e tentar aproveitá-las, ou seja, não tentar olhar para esta crise só como um conjunto de dificuldades, porque as existem, é óbvio, mas tentar no meio disto tudo perceber como é que nós podemos identificar oportunidades e perspectivar um futuro, porque é isto que nos vai ajudar agora na retoma a garantir toda a nossa salutar manutenção da organização e das nossas pessoas. Raquel, um cumprimento completo aqui do tempo, 10 minutos rigorosos. Obrigada por esta partilha, por ter cumprido também aqui este nosso cronómetro. Sei que é difícil. Obrigada e parabéns. Parabéns ao Grupo Casais por este aniversário celebrado via digital. Obrigada. E agora vamos passar a palavra ao André Silva, da Mercadona Portugal. André, are you there? Olá, boa tarde. Conseguem ouvir-me? Sim. Sim, força.
Pôr-me a falar só 10 minutos vai ser um grande desafio. Tem que ser, André, para o bem de todos. Para o bem de todos era pôr-me a falar 1 hora, para eu contar tudo do bom que temos feito. Temos que conseguir ter um espaço de debate, André. Ok. Portanto, conseguem ouvir-me e a apresentação, correto? Perfeito. Pronto, ótimo. Então, decidimos, quando estávamos a preparar esta apresentação, decidi guiar-nos pelo modelo da Mercadona, que é um modelo pelo qual nos regemos, todo o nosso trabalho, é um modelo chamado modelo de qualidade total, e é um modelo que procura a satisfação destes 5 componentes, portanto, do chefe, que é como nós chamamos aos nossos clientes, do colaborador, do fornecedor, da sociedade e o capital. Estes 5 componentes têm igual importância, mas têm sempre esta ordem sequencial. Acreditamos que se o chefe não estiver satisfeito, posteriormente o colaborador, o fornecedor e a sociedade, se estes 4 não estiverem satisfeitos, o capital não vai chegar, ou seja, é sempre na base deste modelo que trabalhamos e que temos como referência o nosso trabalho na Mercadona. Foi também com base nestes 5 componentes que decidi preparar esta apresentação para partilhar convosco e explicar as medidas que adotámos em cada um deles. Aqui na Mercadona tínhamos um grande desafio, que era, fomos um dos setores que nos mantivemos a operar, e portanto tínhamos que garantir a segurança e a saúde não só dos nossos colaboradores, mas também dos nossos clientes. Tínhamos que como objetivo que as pessoas que fossem comprar às nossas lojas que se sentissem confortáveis e seguras. Portanto, foram várias as medidas que adotámos desde logo de início. Tínhamos também aqui, ou seja, as medidas acabavam por nos chegar quando nos eram solicitadas para aplicar algumas medidas. Nós já as tínhamos pelo facto de sermos uma empresa com origem espanhola, portanto muitas das medidas chegavam primeiro à Espanha e depois depois acabávamos por também implementar aqui e estávamos praticamente um passo à frente. Estas são algumas medidas, isto dos 10 minutos está-me a pressionar um bocadinho, mas estas são algumas medidas, a sinalização da distância, o controle de segurança, a prioridade nas entradas, a informação e a comunicação de todas estas medidas também foi um grande desafio e muito importante, e depois as várias medidas que fomos aplicando na loja, sempre com o objetivo de garantir a segurança e a saúde, quer dos nossos trabalhadores, quer dos clientes que nos visitam. Não só nas lojas, como também nos nossos 15 blocos logísticos, nos nossos centros de co-inovação, nos nossos escritórios. Temos 1.636 lojas entre Portugal e Espanha, mas é importante não esquecer todas as outras estruturas que auxiliam estas 1.636 lojas. Relativamente ao colaborador, mais uma vez, claro, o colaborador, ao estarmos sempre em funcionamento, ao estarmos sempre em contacto com o público, era muito importante o que nós chamamos e usámos como claim, o racionalizar o medo, transmitir muitas mensagens de motivação e de segurança. Nós, além das medidas que aplicámos, medidas de higiene e segurança, no dia 13 de março, quando toda a situação despoltou, o presidente da Mercadona decidiu atribuir logo um prémio aos 90.000 trabalhadores, que fazemos parte da Mercadona, entre Portugal e Espanha, que correspondia a 20% do salário. Criámos também algumas ferramentas a Mercadona tem uma equipa de cerca de 100 médicos internos e a auxiliar esta equipa médica que sempre esteve permanentemente em terreno, criámos também um call center, reforçámos esta equipa médica com um call center que trabalhava 24 horas, 7 dias da semana, um call center médico com cerca de 25 pessoas, que a qualquer momento um colaborador da Mercadona poderia contactar e despistar e até aqui também
fazer um certo apoio de triagem para não entupir os sistemas de saúde, e sempre estes médicos estiveram sempre também a trabalhar passo a passo com as medidas que eram impostas pela DGS. Esta ferramenta foi criada o ano passado, mas que foi muito importante também para esta crise, que se chama o Ativo 2. Ativo 2, lá está, porque é o segundo componente do nosso modelo. É uma ferramenta, é uma aplicação onde o presidente da Mercadona nos transmitia todas as medidas, sempre que havia um comitê de direção, era concluído esse comitê e eram-nos transmitidas as decisões dos comitês, sabíamos em tempo real, toda a empresa tem acesso a esta aplicação, todos tínhamos conhecimento e também comentávamos, poderíamos comentar tudo aquilo que era dito. E também através desta comunicação bidirecional, conseguimos ir tomando decisões, conhecendo quais é que eram os receios também dos nossos trabalhadores. Aqui também outra questão importante é que a Mercadona, toda a cadeia da Mercadona, desde os fornecedores, do que nós chamamos a cadeia agroalimentar, não são só estes 90 mil, são 600 mil que impactamos direta ou indiretamente, porque ao estarmos abertos tínhamos também que motivar os nossos fornecedores, ou seja, embora acabavam por ser quase um público também interno, embora não estejam propriamente dito dentro da organização, mas foram realizadas muitas ações par e passo entre o colaborador e o fornecedor. Isto aqui foram algumas ações que criámos em termos de vídeos, criaram-se muitas ondas de solidariedade face aos trabalhadores da Mercadona. Ao final do dia assistimos a muitos vídeos dos vizinhos dos supermercados a aplaudir ao final do dia. O próprio presidente da Mercadona estava muito em terreno. Foram imagens que ficam marcadas porque efetivamente sempre foi um setor um pouco que estava ali e ganhou um grande protagonismo nesta fase e isso foi bastante importante. Recebíamos muitos desenhos, colavam muitos desenhos nas lojas e isto era bastante motivador porque eles tinham que estar ali todos os dias e as suas famílias, sabemos que em Espanha a situação foi bastante pior e tinham famílias em casa, também tinham os seus problemas, mas efetivamente foi um setor que não parou e sempre criámos esta onda de motivação que se gerou foi bastante positiva. Como estava a dizer, o fornecedor foi muito importante e também deu para perceber que ao fazermos bem o nosso trabalho, os fornecedores sempre, em qualquer período, como nós dizemos, nós usamos muito a palavra sempre na Mercadona, fazer sempre bem o nosso trabalho. Claro que nestes momentos sabemos que temos os fornecedores do nosso lado e que sabem que podem contar connosco. E acho que isto foi fundamental para garantir que todos os produtos chegassem em tempo recorde e chegassem todos os dias, abrissem as portas dos nossos supermercados com os produtos. Criámos também aqui algumas linhas de liquidez, sabíamos que era um grande problema, criámos com bancos, criámos algumas linhas de liquidez para que os fornecedores pudessem ter os pagamentos na hora, sempre que necessitassem do dinheiro, e criou-se esta linha com 2.100 milhões de euros que qualquer fornecedor poderia requerer. Aqui começámos por criar estes hashtags, estes movimentos. O Isto Não Tem de Parar foi um movimento que a Mercadona começou por criar em conjunto com os seus fornecedores, transmitimos mensagens, pedimos-lhes mensagens, sempre com o objetivo de mudar o chip e começar a perceber que a economia não pode parar, a economia não podia parar, tínhamos que continuar a produzir e criou-se uma onda de motivação muito interessante. Temos muitos vídeos, estes 10 minutos não me permitem passar estes vídeos, mas temos muitos vídeos. E o Isto Não Tem que Parar converteu-se num website muito interessante, onde estão mais de 3.000 empresas, criámos inicialmente mais de 3.000 empresas a darem os seus testemunhos. Atualmente, desde a semana passada, passámos para uma nova fase, em vez de ser o Isto Não Tem de Passar, é a Activate, que é uma plataforma também muito interessante, onde juntamos muitos empresários e temos também empresários portugueses,
a CEO da Imperial, a Manuela Tavares de Sousa, o presidente da CIP, o António Saraiva, e criámos estes movimentos para motivar e que a economia não pudesse parar. Depois temos outro pilar, outro componente muito importante, que é a sociedade. Começaram a surgir aqui, não vou deixar de falar da doação de alimentos, porque foi um problema, começaram a surgir muitas famílias, a surgir instituições com necessidades, muitos pedidos de apoio, e então desde janeiro, tenho aqui este valor, que é um valor recente, desde janeiro até ao final de maio já conseguimos doar 270 toneladas de produtos. Aqui, como sabem, em Portugal só temos 10 lojas, houve um grande esforço para conseguir este volume de produtos doados, houve um grande esforço de conhecer, de estar em terreno e junto das instituições procurarmos-las e perguntarmos quais são as vossas necessidades e responder de acordo com essas necessidades, fazer pedidos específicos para essas instituições e não ao contrário, não doarmos só porque temos aqueles alimentos. Este trabalho foi muito importante e muito compensador, porque lá está, é mais uma forma também de motivar as equipas. Todos os dias cada loja colabora diretamente com uma instituição e também as equipas envolvem-se muito nisto de perceber que estão a fazer. Eu há pouco apontei uma frase da Inês, de colaborar, os colaboradores também são parte da sociedade e revejo esse apontamento aqui porque efetivamente este trabalho envolve as equipas que estão por detrás de todas estas doações, mais com um volume de mais que 270 toneladas que chegam a muitas famílias, também há este envolvimento de toda a empresa. Também pelo lado da sociedade, nós temos os nossos vizinhos são muito importantes no modelo de negócio da Mercadona e decidimos criar um vídeo, este sim vou mostrar porque é pequenino, decidimos criar um vídeo porque sentimos muita falta a semana passada, nós estivemos sempre a trabalhar e sentimos muita falta dos nossos vizinhos de comércio, dos cafés que nas nossas pausas nos davam a bica ali na pausa enquanto relaxávamos, e então decidimos fazer um vídeo também para motivar sempre aqui na base da motivação, também para motivar. Vamos ver se eu consigo. Temos que terminar, está bem? Posso só mostrar o vídeo? Pode mostrar o vídeo e terminar o último ponto, está bem? Está bem, está bem. Vamos ouvir. Chamo Miguel Almeida e sou sócio-gerente do Fonte-Luxo. O meu nome é Carla, sou proprietária do estabelecimento Café 3M's. Chamo-me José Carlos Sá e sou proprietário dos restaurantes BB Vila. Chamo-me Susana Martins e sou proprietária da My Clinic by Maria Carolina. Nesta altura que a gente dá mesmo o valor à falta que as pessoas nos fazem. Foi complicado. Foi complicado porque já estamos aqui há muitos anos e isto praticamente torna-se quase como uma família. Fechamos todos, sempre na esperança que a coisa fosse mais curta. Era uma tristeza enorme. Abrir esta porta e não ver o rebuliço habitual era horrível. É uma enorme satisfação rever as pessoas novamente. Este movimento e esta adrenalina do dia-a-dia começar a funcionar normalmente foi muito bom. Eu sinto-me bem, sinto-me feliz. Sinto-me contente e confiante que as coisas vão correr bem. Nós estamos com muita energia para trabalhar e receber os nossos clientes. Expectativa e vontade de vencer mais este obstáculo. E vai tudo correr bem. Obrigada, Sr. Miguel, por me preparar o café todas as manhãs. Obrigado, Dona Carla, por nos manter sempre informados. Obrigado, Sr. José, pelo sushi sempre tão bom. Obrigado, Dona Susana, por cuidar de mim. Pronto, isto era só para, efetivamente, para mostrar que o projeto da Mercadona só faz sentido quando é partilhado e é esse o nosso objetivo, que seja um projeto partilhado e sustentável e pronto. Tinha só o último componente, o capital, pronto, deixo só aqui porque queremos
que as pessoas percebam que manter manter o negócio sempre em funcionamento teve também algum impacto no capital da empresa, e deixo aqui alguns números só por curiosidade, porque efetivamente a distribuição teve sempre, neste momento, a servir todos os portugueses, a garantir que não faltavam alimentos, e estão aqui alguns números que também refletem um pouco o resultado de tudo isso. Peço desculpa, mas espero que tenham sido 13 e assim fiquei com os 3 minutos da Inês. Foram um bocadinho mais, um bocadinho mais, André, mas obrigadíssimo, obrigado pela sua apresentação, obrigado a todos. Acho que podemos já abrir todas as câmaras dos oradores, porque agora vamos dar início ao espaço de debate, e agora é pedir aos participantes que tiveram muito atentamente a ouvir estas apresentações brilhantes de diferentes empresas, de diferentes setores de atividade, e esta visão águia que a Inês nos deu no início e que foi evidenciada em todas as apresentações, de quais é que são os conselhos-chave que devemos reter desta situação. Portanto, agora abrimos este espaço de debate. E gostávamos de ouvir as vossas questões. Como sabem, há uma parte que é chatbox, podem escrever aí a questão, dizerem o nome da empresa e o vosso nome para ser mais facilmente identificada a questão. E Beatriz Rodrigues, agora é contigo, deixo a conversa contigo, não sei se já tens aí alguma questão que nos possas ler. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, sim, queria perguntar aos oradores, se voltassem atrás ao nível das ações desenvolvidas, fariam algo diferente? Se sim, porquê e como? Não sei se pode ser a Raquel a responder ou o André. Só queria salientar que o João Delgado da Volkswagen não pode continuar connosco porque teve aqui um imprevisto, mas temos o André e temos a Raquel connosco, e portanto vamos continuar este debate com a Raquel e com o André. Claro. Beatriz, faríamos sempre, como eu disse também durante a apresentação, nós estamos a aprender todos os dias, não é? Portanto, se calhar fazia-se olhando bem para trás e fazendo uma análise detalhada do nosso dia-a-dia nos últimos 2 meses e meio, 3 meses, se calhar fazia algumas coisas diferentes, sim. Nós vamos aprendendo, mas acho que nós fizemos o melhor que sabíamos com todo o nosso empenho e dedicação, e a pensar sempre também nas nossas pessoas e naquilo que é melhor para os nossos clientes e para o resultado final do nosso trabalho. Portanto, acima de tudo, acho que é isso que deve ser privilegiado. Como disse também o João, eu recordo da apresentação dele, todos erramos, portanto, e acho que efetivamente temos sempre a privilegiar a aprendizagem, perceber o que é que fizemos de menos bem, corrigir e reagir da melhor forma que sabemos. Mas acho que de uma forma geral, tendo em conta a maneira como correram estes 2 meses e meio, 3, a forma que nós conseguimos manter sempre a nossa atividade a funcionar, ainda que com algumas limitações, eu acho que nós fazemos na Casais um balanço positivo daquilo que tem sido a nossa reação a esta crise e a todo este desconhecido. André, quer acrescentar algo? Eu acho que a Raquel falou, é muito a ver tudo como uma aprendizagem, olhar para o que foi feito com muita humildade e aprender. Aquilo que eu pedi era mais tempo, não há tempo em situações de crise, a palavra tempo não existe, e portanto eu creio que é aproveitar esta situação, fazer bons manuais que nos apoiem a futuro, esperar que eles fiquem guardados numa gaveta e que não os tenhamos que usar, mas basicamente é isso. Obrigada. Lanço aqui mais uma a nível de, pronto, vocês representam setores de atividade muito diferentes, cujo negócio foi bastante influenciado devido à Covid. Quais são as tendências que sentem que vão marcar os vossos setores nos próximos tempos? Mantemos a ordem? Sim, pode ser, Raquel. Força, as mulheres. Ok, então do lado da construção, nós já tínhamos iniciado dentro da Casais um movimento, uma vontade há cerca de 2 anos de olhar um pouco para aquilo que é a nossa área de atividade e percebermos o que é que podíamos trazer de mais-valia
à comunidade, a olhar um bocadinho além daquilo que é a construção de edificação e as infraestruturas dos edifícios. Muito a pensar nisso, há 2 anos, no início de 2018, 2019, a nossa reunião de quadros, o tema da reunião de quadros foi a evolução. E com isso nós iniciamos um processo de digitalização do nosso negócio, da nossa atividade, muito com base nas novas tecnologias, na inovação, portanto começar a pensar e a trilhar alguns caminhos nesta área. Este ano começamos com o mote da nossa reunião de quadros, foi a revolução, exatamente porque já antevíamos que este ano ia ser efetivamente um ano diferente e importante para o negócio, ainda sem conhecer a realidade que queríamos passar logo um mês a seguir, não é? Porque a nossa reunião de quadros é logo no primeiro dia útil do ano em janeiro e nós em fevereiro estávamos com toda uma nova realidade pela frente. Mas efetivamente aquilo que nós percebemos é que o caminho que começamos há 2 anos está no trilho certo e é o que nos está a permitir agora efetivamente olhar para esta crise e perceber que vamos conseguir, com empenho, resolver e responder às necessidades dos nossos clientes atuais. Sabemos, e aquilo que estamos a sentir é que efetivamente tudo aquilo que são habitações, edifícios de escritórios, indústria, as infraestruturas vão ter que se atualizar. Todas estas contingências do mercado de trabalho, dos postos de trabalho, vão ser importantes na nossa área. Hoje em dia, e ainda há pouco estava a fazer aqui uma leitura por algumas notícias nos últimos dias, e a parte, por exemplo, no imobiliário, aquilo que nós assistimos é que efetivamente a procura por casas de maior dimensão neste momento está a aumentar. A organização da casa e da habitação hoje é pensada de uma maneira diferente, porque todos nós, ou a grande maioria, está em teletrabalho e, portanto, a casa necessariamente vai ter que ter o escritório. E há toda uma imensidão de tendências a este nível que nós vamos ter que implementar e que vamos ter que saber responder. É muito a pensar nisso. Nós conseguimos na sexta-feira também dar corpo a um projeto que estava a ser criado também já desde o início da nossa evolução, que é efetivamente aquilo que é a apresentação de desenvolvimento de novos produtos para esta tendência, aquilo que são produtos que vão permitir aos edifícios e às infraestruturas estarem aptos para um Covid, portanto um Covid apto. É uma novidade que vamos apresentar, que vamos querer incluir nas nossas obras, que vamos propor aos nossos clientes e que estamos disponíveis também para nós próprios fazer o teste. É o que estamos a fazer nas nossas infraestruturas, é o que estamos a fazer nos nossos escritórios, toda a nossa preparação para o regresso dos nossos colaboradores aos escritórios está a ser pensado desta maneira, não é? O que é que nós, como executores dos edifícios, podemos trazer como mais-valia numa altura destas? E eu acho que esta é a tendência, são as tendências dos próximos tempos para a área da construção civil e para a área da engenharia, é pensar efetivamente como é que nós podemos estar na linha da frente da inovação, algo que normalmente não é associado à construção civil. Obrigada, Raquel. André e na Mercadona. Bem, isto tem sido uma montanha russa de tendências e de alteração. Primeiro o papel higiênico, a farinha, depois passámos muito tempo a ficar em casa, começaram a aparecer os cabelos brancos e já era a secção das tintas, da cosmética, as unhas de gel já ficavam... Portanto, as tendências foi sido uma montanha russa aqui nas tendências. Sabemos que nessa fase as pessoas iam menos, o que nós chamamos a sua cesta, não é? Era maior, as pessoas compravam compravam menos, mas o seu talão, por assim dizer, era maior. Agora começamos a verificar um retorno à normalidade, sim que os produtos de alimentação chamados, não sei, não posso chamar produtos de luxo, mas há alguns produtos que se calhar as pessoas ainda não estão a comprar tanto, mas há aqui também há aqui muitas mexidas em termos de consumo. Claro que não posso deixar de falar, embora a Mercadona em Portugal não tenha,
está a começar um projeto muito forte em Espanha, que é a compra online, não é? A venda online, que também se tem falado muito e falou-se muito durante esta fase. As pessoas as pessoas compraram bastante online, como é conhecido, toda a gente sabe disso. Obrigado, André. Mais questões, Beatriz? Algo mais para terminarmos? Já estamos a sair um bocadinho fora do horário, mas hoje tínhamos uma pool de oradores bastante diversa. Sim, uma última pergunta. Portanto, as vossas empresas são provenientes de mercados diferentes. Portanto, Portugal, Grupo Casais e Espanha no Mercadona, embora a Raquel tinha referido que estão em outros mercados. Na vossa opinião, como é que se está a afrontar a recuperação económica em cada um dos mercados de origem das vossas empresas? Ok, a nossa origem é efetivamente portuguesa, né? Nós temos 62 anos e é uma empresa familiar, a terceira geração que está na gestão da empresa, portanto somos assumidamente portugueses, embora tenhamos um percurso de internacionalização de mais de 20 anos, portanto cedo nos começamos a internacionalizar, estamos em 16 mercados, em vários continentes, a África, a América, a Europa com bastante presença, sim, e foi dos primeiros mercados onde estivemos. Fruto também da última crise financeira, os mercados africanos têm um grande peso no nosso volume de negócios. Angola ainda hoje continua a ser o nosso principal mercado, embora Portugal neste momento estivesse numa fase ascendente, e acho que temos conseguido manter e vamos conseguir manter este ano essa tendência, se o negócio continuar da forma como temos previsto, até porque este ano seria para nós, antes da realidade Covid, um ano muito bom em Portugal. Portanto, mas acreditamos que apesar de tudo vamos conseguir manter a maior parte dos objetivos. Nós, aquilo que percebemos ao longo destes últimos meses foi que efetivamente esta crise Covid, a pandemia, teve impactos diferentes nos vários mercados onde estamos, fases diferentes. Por exemplo, neste momento nós estamos a assistir e estamos a passar por um pico grande no Catar, no Brasil, nos Estados Unidos. Já estivemos em Espanha, também tivemos aqui, porque temos atividade em Espanha, também já tivemos em Espanha uma atividade também bastante afetada. Embora em Espanha nunca paramos a produção. E Brasil também não. Temos algumas limitações, mas não estivemos parados. Angola, continuamos ainda hoje com um estado de emergência, que ainda será prolongado por mais alguns dias, mas nós temos mantido alguma atividade em algumas obras que são consideradas prioritárias. É uma realidade diferente, o que é que nós tivemos que adaptar muito também o nosso plano de contingência em Angola, porque é efetivamente um país que ao nível sanitário e de condições médicas é bem diferente do nosso, tem as suas limitações, e portanto aquilo que fizemos em termos de estrutura, em termos de organização, foi criar-nos nós mecanismos que se calhar aqui em Portugal sabíamos que o nosso SNS tinha, não é? Portanto lá tivemos que os proporcionar às nossas pessoas, temos um conjunto muito grande de colaboradores expatriados, mas também um grande volume de colaboradores locais, é dos maiores mercados em termos de mão de obra nossa que temos. E isso traz uma grande responsabilidade também, não é? Como empresa presente no país. Portanto, criámos uma série de locais de casas e de quarentena nossos próprios, regras de quarentena e de isolamento também para quem fez viagens quando possível neste período. Portanto, tentamos efetivamente assegurar que as nossas pessoas estivessem o mais resguardadas e salvaguardadas possíveis, por forma a que a partir do momento em que a retoma e o negócio seja mais generalizado, possamos efetivamente estar na nossa força maior. De uma forma geral, aquilo que eu acho que é importante e que nos tem preocupado muito também aqui em Portugal é efetivamente uma segunda vaga, não é? Acho que é um bocado isso que nós estamos aqui expectantes para os próximos tempos, é como é que vai ser esta segunda vaga de que se fala, mais ou menos quando é que ela vai acontecer, se vamos efetivamente, nós estamos a tentar antecipar ao máximo para não termos as dificuldades que tivemos na primeira, mas é tudo ainda muito desconhecido. Acho que vamos ter que passar pela situação para efetivamente saber como é que vamos conseguir resolver.
Raquel, obrigada. André, Espanha. Bem, primeiro queria dizer que a Mercadona em Portugal é portuguesa. A Mercadona criou uma Nós sociedade. sabemos. A Mercadona criou uma sociedade portuguesa chamada Irmandona Supermercados para que toda a atividade portuguesa fosse, todo o impacto económico e dos impostos fossem pagos em Portugal. Portanto, este é só um statement que eu gostava de deixar. E claro, pronto, a Mercadona teve sempre a operar. Claro que a faturação, ao contrário de outros setores, a faturação aumentou também, embora os custos foram bastante, como vos disse, foram bastante elevados. Os custos todas as medidas que implementámos tiveram bastantes custos, mas continuamos sempre a operar. Portanto, aqui o nosso ponto em Portugal é efetivamente continuar a apoiar os fornecedores portugueses aos quais compramos, para as nossas lojas de Portugal, e dar este retomar, por assim dizer, conhecendo mais fornecedores, apoiando mais as compras locais, as compras a Portugal, e esse é o nosso caminho. Portanto, é não parar nesse aspecto, conhecer mais fornecedores, apoiar o setor primário português e dar-lhes força a que possamos todos juntos avançar. Obrigado, André. E o resta-me, penso que não temos mais questões, não é, Beatriz? Já não. Obrigada. E o resta-me agradecer-vos à Inês, à Raquel, ao André e ao João, que já não está connosco, mas que também participou, a vossa participação, e passaria a palavra ao professor Nuno para umas pequenas conclusões antes de terminarmos. Sim, senhor, muito obrigado, Ana Margarida. Diria que, em jeito de síntese, falar de boas práticas de comunicação interna em contextos de crise é ter em atenção a criação de novas fórmulas para mantermos as equipas ligadas entre si, e que, comum praticamente ou mesmo a todas as comunicações que hoje ouvimos, que reforcem o valor do propósito corporativo e a confiança na organização que fazemos parte. E que tudo se passe em ambientes de verdade, de plena transparência, e que proporcionem novas experiências e novas oportunidades em pleno ambiente organizacional, que saiba transformar, sobretudo, os problemas em novas soluções. E é esse, digamos, o papel e o discurso responsável que também esperamos dos nossos líderes, ou seja, que sejam indutores de geração de confiança, de segurança e de compromissos mútuos, como aqui também foram referidos, com os seus colaboradores e com os demais stakeholders alargados ao conjunto da sociedade, que hoje são as empresas sustentáveis, não é? E que, no fundo, tivemos aqui em presença de todas as organizações que pensam desta forma, ou seja, ir para lá dos seus próprios interesses, ou considerar que o futuro da sua organização será tanto maior quanto maior for a sua integração e a sua valorização na própria sociedade. E por isso competem às equipes de comunicação interna também saberem implementar um conjunto de medidas responsáveis e que também não percam de vista a gestão emocional das nossas pessoas, das pessoas que no fundo fazem parte da organização nestes tempos, reforçando os elos que lhes unem entre si e também às empresas a que pertencem. Por isso, diria muito obrigado a todos os oradores, a todos os participantes e, obviamente, a todos os membros do Observatório de Comunicação Interna, sejam fundadores ou sejam do Conselho Assessor, neste webinar, e passo a palavra a Ana Margarida Ximénez, Presidente da Atrévia e do Observatório, para fazer a parte final e os agradecimentos que achar convenientes. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. E eu quero fechar este Digital Get Together por agradecer a todos por esta partilha. E eu tenho aqui também para dar um enorme aplauso a toda a equipa que esteve por trás e todas as pessoas que estiveram por trás deste ciclo de 5 webinars que realizámos e que foi em tempo recorde, desde abril até hoje. Parece que foi a correr, passou muito rapidamente, mas nós tocámos
o propósito da cidadania corporativa, a comunicação interna e a experiência do colaborador, as regras de ouro da comunicação com as equipas, como motivar a equipa em momentos de Covid e hoje com as boas práticas e com esta visão águia que a Inês nos deu sobre os conselhos-chave em situações como a que estamos todos a viver. Portanto, um enorme aplauso, um agradecimento à equipa técnica e à equipa de marketing que está por trás destes get-togethers digitais, aos oradores de Portugal e de Espanha que estiveram connosco, aos membros do Observatório da Comunicação Interna, em especial ao professor Nuno Brandão, que me acompanhou nesta loucura destas conversas, e a todos os participantes de Portugal, de Espanha, da América Latina e de países de língua portuguesa que nos ouviram durante estes dias, e a todos os amigos da Trévia, a todas as pessoas amigas do Observatório que também estiveram connosco sempre e a dar-nos força para continuarmos a ter estas conversas. Eu hoje estou um bocadinho saudosista porque realmente terminamos o ciclo, mas ficamos muito contentes porque durante este tempo, durante estes meses, continuámos a escrever a história da comunicação interna em Portugal e esse é o objetivo do Observatório, é esta partilha, é esta inspirar as boas práticas e a poder realmente continuar a escrever boas práticas da comunicação interna. Foi um prazer estar convosco durante todas estas terças-feiras e espero que aqueles que estão a regressar aos escritórios façam um bom regresso e mantenham-se bem. Stay safe. Um beijinho para todos e obrigada pela vossa participação. Um abraço. Até breve.